Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos neste domingo como Igreja do Senhor Jesus Cristo para ouvirmos a palavra dele. Queremos, antes de começarmos a nossa mensagem, orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, nós agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado pelas vitórias, pelos aprendizados. Obrigado porque aqueles que puderam fizeram seus trabalhos, outros ficaram em casa obedecendo às orientações das nossas autoridades. Agradecemos pelas respostas de orações que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque podemos compartilhar essas vitórias. Sabemos também, ó Deus, que pessoas tiveram suas perdas, e por essas pessoas nós pedimos o consolo, que o Senhor haja no coração, principalmente de nós que somos crentes e temos uma esperança no Senhor Jesus Cristo. Agora oramos pedindo a tua bênção sobre a tua palavra, para que o teu Espírito a use no coração e na vida de cada um de nós que estamos escutando essa mensagem. Que o Senhor realmente bote guarda aos meus lábios, para que somente a tua verdade seja proferida. Ensina-nos, guarda-nos, abençoa-nos, também trabalha o coração daqueles que não são teus a ouvirem essa palavra e sejam pelo teu Espírito convencidos de todo o pecado, da justiça e do juízo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Durante esses próximos 3 domingos, nós estaremos estudando algumas parábolas do Senhor Jesus Cristo, pelo menos esses 3 domingos do mês de maio. Hoje trabalharemos com 2 parábolas do capítulo 12 de Lucas, os versos 35 a 40. Lembrando que nós não estamos, na verdade, continuando a nossa série no Evangelho de Lucas, que nós o ano passado terminamos no capítulo 9. Provavelmente nesse ano ou no ano que vem nós reiniciaremos no capítulo 10. Mas hoje somente algumas parábolas, ou pelo menos 2 parábolas contidas dentro desse capítulo. A semana que vem nós continuaremos nesse capítulo falando da terceira parábola que envolve esse capítulo que nós temos aqui. Começo pelo menos com um detalhe acerca de um fato bastante pitoresco. Durante o meu tempo de seminário, muitas pessoas lá se encontravam, namoravam, noivavam, e muitos ali já marcavam a data do casamento. E uma coisa meio que se tornou comum era uma contagem regressiva para o dia do casamento. E essa contagem regressiva foi basicamente trabalhada por muitos noivos dentro do livro dos Salmos. Então eles começavam com o Salmo 150 e iam lendo de maneira decrescente. Então a alegria ia crescendo à medida que os salmos iam decrescendo na ordem de leitura. Claro que talvez o objetivo de muitos desses noivos era manter a atenção para o grande dia, o dia do casamento. Também podemos pensar no dia 31 de dezembro. Penso eu que seja o melhor dia do ano, porque é meu aniversário. Também se caracteriza porque em quase todos os lugares do mundo há uma contagem regressiva para o novo ano. São aqueles pelo menos 10 segundos de euforia, de apreensão, porque quando dá 0, aí vem fogos, gritos, aquele canhão ou lança-confete, aquela festa dentro dessa contagem regressiva. Aí eu começo com uma pergunta. Você e eu, nós como crentes, temos esse espírito da contagem regressiva para a volta do Senhor Jesus Cristo? O contexto das parábolas do capítulo 12, versos 35 e 40, inseridos aí por Lucas dentro do seu evangelho sob a supervisão do Espírito Santo, vai envolver aí a partir do verso 13 até o verso 21, uma questão que Jesus está falando sobre a ganância. Dos versos 22 a 34 ele vai falar sobre as preocupações com as coisas da vida. E podemos pensar que uma demasiada preocupação com a vida terrena desvia o foco da verdadeira alegria. Por isso, a nossa atenção, como diz o verso 34, deve ser em acumular um tesouro no céu.
E é diante desses fatos, né, que Lucas nos coloca aqui, das palavras de Jesus, que entendemos o nosso Senhor nos orientando a vivermos nessa terra, claro, não alheio às responsabilidades que nós temos neste mundo, mas como crentes vigilantes que esperam pelo seu Senhor e Salvador a qualquer instante. Por isso, dentro desses versos que nós colocamos aqui do Evangelho de Lucas, temos uma proposição. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, recompensará os seus servos que forem considerados fiéis e vigilantes quando ele voltar. O nosso texto tem duas parábolas, uma chamada servos vigilantes e a outra o pai vigilante. O trecho inicia e termina com um alerta de Jesus aos seus discípulos. Na verdade, um alerta de Jesus para todos nós como seus seguidores, como discípulos seus. Versos 35 a 38, vemos a primeira parábola, que nós podemos chamá-la de os servos vigilantes. E assim diz o Senhor Jesus Cristo: estejam preparados com o corpo cingido e as lâmpadas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhe-ás lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Então, nessa parábola que o Senhor Jesus coloca, ele na verdade também usa de duas metáforas ou de duas figuras para esclarecer o seu ensino. E a primeira figura posso chamá-la de proatividade. Duas perguntas podem ser levantadas na leitura dessa parábola. O erudito Simon Kistemaker, ele as coloca assim: por que todos os servos devem ficar acordados? Por que todos devem atender à porta? Duas perguntas muito interessantes, muito fortes no sentido de buscar respostas, né, de por que realmente Jesus na parábola coloca esse fato. Todos têm que ficar acordados e todos têm que atender à porta. O próprio Kistemaker responde: Jesus queria retratar o relacionamento de confiança entre o servo e o seu senhor, ou entre o dono da casa ou dono do local com os seus servos. Da maneira então que o Senhor Jesus também quer enfatizar os laços de amizade entre ele e os seus discípulos. E ele começa falando de cintos firmados. Dentro dessa figura, dessa metáfora que usa, ele vai falar dos cintos firmados. A palavra traduzida por cingido, literalmente é manter o serviço. Lucas capítulo 12, mais à frente, verso 37, capítulo 17, verso 8, vamos falar disso. A ideia é de mover-se rapidamente, como nós vemos lá em Atos 12, 8. A NVI traduz muito bem essa palavra quando ela diz: estejam prontos para servir. É a ideia de cingidos que tem na atualizada. De maneira figurada, podemos pensar que isso é uma condição do serviço por parte daqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, como lá está em Efésios 6,14. É uma ênfase na atividade que os servos devem fazer. É uma ação prévia que demonstra a responsabilidade, ou seja, eles estão cingidos, ou seja, eles se amarraram, eles ajeitaram as suas roupas, mostrando então uma responsabilidade, ou seja, a qualquer momento o dono pode chegar, vamos estar preparados, é uma ação prévia dessa responsabilidade. Se o Senhor bater no portão, logo ele quer entrar. Se as roupas ainda estiverem no seu estilo normal, como acontecia naquela época, eles iriam gastar algum tempo para se cingir conforme o costume da época. Se tentassem logo ao portão, por não estarem cingidos, poderiam tropeçar ou pisar nas bordas das túnicas. E dessa maneira, então, não poderiam estar realmente abrindo a porta
no momento que o Senhor chegasse. A outra figura, a outra metáfora, são das candeias acesas ou das lamparinas. Lembrando que naquela época não se existia a energia elétrica como nós temos hoje. Então, à noite, as suas lamparinas deveriam estar acesas e prontas para orientá-los quando eles fossem ao portão. Ajudaria a reconhecer se quem batesse ao portão era ou não o seu Senhor. Lembremos de uma outra parábola indicada em Mateus 25 sobre as 10 virgens. 5 delas foram imprudentes e não tinham azeite para suas lâmpadas quando o noivo chegou. Então, o Senhor Jesus está realmente nos trazendo nesse sentido que Ele espera de nós, como seus servos, uma resposta imediata quando Ele vier de volta. Quando Ele vier bater a porta, dentro do exemplo da parábola. Assim como esses servos que estavam na casa esperando pelo seu Senhor, deveriam realmente estar cingidos e com as suas lamparinas acesas. Não precisariam correr atrás do azeite ou pegar alguma outra situação em que fossem pegos de surpresa. Eles estariam preparados. Essa é a ideia dessa prontidão. Por isso, então, chamamos essa atitude que o Senhor chama para essas pessoas, para esses servos, de serem proativos, cingidos com as lâmpadas acesas. Também é importante entendermos aí, ainda pensando na questão da luz, essa relação que nós vemos dentro da palavra. A Bíblia chama realmente a palavra de luz. Jesus se identifica como luz do mundo. O conceito de luz é mantido é de que as trevas nos cercam. Há as trevas da incredulidade que vão se expandindo continuamente. A escuridão das dúvidas invade o coração até de crentes. Por isso está pronto com a luz na mão. Dessa maneira, então, entendemos também uma maneira de aplicarmos essa exortação que o Senhor Jesus nos coloca aqui. A segunda figura é da vigilância. Se de um lado Jesus fala da proatividade, ele fala também da vigilância. E aí então vemos a palavra que logo é traduzida por vigiando, ou seja, a ideia de manter-se acordado. Mateus 24, 30 vai falar sobre essa verdade. A 1 Pedro 5,8 fala de uma vigilância espiritual. O significado de vigiar é realmente de uma expectativa, em contraste com negligência, com indiferença. Não é uma advertência de vigiar para não perder a salvação, ou por causa da salvação, mas sobre a condição espiritual e as realizações de cada crente, visto que há uma certa variação a ser considerada dentro desse fato de vigiarmos. Jesus não está falando de perder a salvação, vigiar para não perder a salvação. Ele está falando de vigiar no sentido de obedecer a sua ordem, da sua volta, no sentido então de podermos ter acesso e sermos premiados pelo Senhor Jesus Cristo. Fritz Heinecker, ele fala que vigiar define um estado de coração em que o pensamento em Deus e nossa responsabilidade para com Ele, bem como a expectativa do retorno de nosso Redentor e Juiz, estão continuamente em nossa mente. A noite é um período mais difícil em relação ao dia para se estar acordado. E há um indicativo dentro da parábola que o Senhor nos conta da chegada dos noivos de madrugada. Duro, depois de um dia de trabalho, para os servos seria ficar atentos e acordados. Penso eu que o Senhor Jesus na parábola está contando de um casamento, de que esse dono, esse senhor, ele era realmente o noivo e que tinha ido para as suas bodas ou para o seu próprio casamento. Então pensemos que nessa maneira de celebrar casamentos dos judeus, os servos do noivo tinham que esperar pelo retorno do noivo. O dono ou o senhor da casa e estar realmente atentos à sua chegada.
nenhum noivo, nenhum marido queria esperar do lado de fora com a sua nova esposa, com a sua noiva em recém-casamento. Assim, os criados, os servos, tinham que esperar pelo dono, prontos para abrir a porta desse lar para um novo casal. Eis a razão por que eles deveriam estar cingidos, estarem prontos, estarem livres para se moverem com agilidade. A túnica exterior esvoaçante precisava ser dobrada e presa sobre o cinto antes de uma viagem ou esforço físico. Já explicará falando a questão do cingir-se. Assim, esses servos estariam prontos e livres para correr a serviço do seu Senhor. A parábola, na verdade, também nos conduz para um paradoxo. O Senhor chega, encontra os seus servos vigilantes, ele se cinge e passa a servir os seus servos. Mas é mais um desses belos paradoxos que a cruz do Senhor Jesus Cristo e do próprio Senhor Jesus Cristo nos oferece. Mas isso não nos surpreende. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele veio para servir e não ser servido. Quando Jesus comeu a última Páscoa com seus apóstolos, ele fez exatamente isso, ele serviu. Ele se cingiu, ele tomou a água, colocou sobre a bacia, colocou uma toalha, se cingiu com aquela toalha como se fosse um cinto e lavou os pés dos seus discípulos. Nos casamentos judeus, a noiva era realmente tratada como uma rainha e o noivo como um rei. Não importa se eles eram ricos, pobres, mais ou menos. Não era de se esperar então que o rei viesse servir os seus servos, os seus escravos. Mas Jesus, o nosso rei, virá para servir os seus servos. Servir aqueles que são fiéis e vigilantes. E nos recompensará por esse serviço. Nós, servos, crentes, devemos nos cingir. Estarmos prontos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Conservar as nossas lâmpadas acesas durante a sua ausência, vigiando pelo seu retorno. Devemos estar sempre tendo a contagem regressiva para a volta do Senhor Jesus Cristo. Cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada ano, Jesus se aproxima mais da sua volta. Nós não sabemos quando, mas sabemos que ele virá. A Bíblia é clara nisso. Ele falou e nós cremos que ele cumpre as suas palavras, cumpre as suas promessas. Então, quando nós entendemos isso, e no dia então que ele vier e nos levar para a sua presença no céu, ele se cingirá e nos servirá. E aí tem uma palavra de J.N.W. que ele diz assim: nós servos, crentes, devemos nos cingir e conservar nossas lâmpadas acesas durante sua ausência, vigiando pelo seu retorno. Então nosso Salvador nos fará sentar para comermos. Ele vai se cingir e nos servir. Mas enquanto isso, eles devem ficar e vigiar. Nosso descanso não é aqui embaixo. No entanto, diz o Senhor, quando todas as coisas estiverem em minhas mãos, você se sentará para comer. Eu me cingirei e irei servi-lo. Farei com que você desfrute de tudo que há de sublime no céu e eu ministrarei a você, nos diz Darby. A ênfase, penso eu, neste ensino é que o serviço significativo para o nosso Deus está firmado nesse princípio da vigilância prudente. Pense comigo, de que adianta trabalhar para Deus e viver e estar pronto o tempo todo e o tempo todo para a sua volta? Se eu não estou pronto para a sua volta, se eu não estou pronto para que Jesus volte, de que adianta estar trabalhando? A recompensa de ser servido pelo rei é para quem vigia e está pronto para a sua volta a qualquer instante, a qualquer momento. Sua mente, seu espírito, sua vontade devem estar voltados para ouvir a batida no portão. Podemos até chamar isso de uma boa ansiedade.
Portanto, a conduta do servo aqui é recompensada pela fidelidade, pela obediência em esperar por seu Senhor, pela diligência em seu trabalho, não sendo surpreendido. Está realmente pronto, cingidos e com as lâmpadas acesas. Para nós, hoje, a mensagem é que não devemos viver como servos infiéis, que vivem uma vida negligente, pois isso reflete apenas nossa falta de diligência na espera pelo nosso Rei. Se nos dedicarmos a servir ao mundo ou a nós mesmos, nunca estaremos esperando vigilantes. Nem queremos estar prontos para a chegada do nosso Mestre, nem queremos que Ele volte, nem ansiamos por essa volta, a segunda vinda do Senhor Jesus. Se começarmos a pensar que o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo não virá a qualquer momento, ou está demorando demais, nossa vida começará a se deteriorar. Jesus Cristo ensinou essa parábola para nos encorajar e estarmos prontos para Ele quando Ele voltar. A segunda parábola está nos versos 39 e 40, que podemos chamá-la de pai vigilante. Diz assim o Senhor Jesus: porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. J.C. Ryle, ele diz assim: esses versículos ensinam uma figura instrutiva a respeito da atitude de espírito que o verdadeiro crente deve esforçar-se por manter. Na verdade, é uma ilustração do ensino anterior, em que o Senhor é comparado agora com o pai. Esse pai de família, o dono da casa, tem a sua responsabilidade. Ele não pode simplesmente descansar no fato de que tem uma tramela na janela ou na porta, porque ele sabe que ladrões estão roubando. Há um surto de ladrões entrando nas casas, nas vizinhanças. Então ele sabe, a qualquer momento da noite o ladrão vem para roubar. E a ideia aqui realmente é que ele o ladrão faria um buraco para entrar e roubar. Se o pai sabe que isso pode acontecer, o que ele faz? Ele vai vigiar. Ele vai estar ali dentro da sua casa com seus ouvidos muito atentos para algum latido de cachorro, para o barulho talvez de alguma ferramenta na parede ou na rua. Sabemos que isso normalmente acontece de noite. O ladrão teria que ser muito abestado para tentar fazer um buraco numa casa durante o dia, em que pessoas estão circulando, vizinhos estão conversando, a gente anda pela rua. Claro, a noite é mais propícia para esse tipo de atividade, a de roubar. Jesus quer que todos nós pensemos no perigo que nos cerca ao usar essa parábola, ao tomar essa parábola aí para realmente trazer um acréscimo ao ensino anterior. E dessa maneira podemos dizer que essa figura do ladrão é usada na Bíblia muitas vezes para chamar a atenção da igreja para a volta do Senhor Jesus. A 1 Tessalonicenses 5,2, Paulo diz: estejam inteirados de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 2 Pedro 3,10 diz: virá como ladrão o dia do Senhor. Apocalipse 16,15, Jesus diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Vigiemos, mas vigiemos sem nunca fechar os olhos. Vigiemos e mantenhamos as nossas lâmpadas acesas. Que haja em nós prontidão, que haja em nós proatividade. Heinecker, ele ressalta que das muitas afirmações de Jesus, esta é a que teve uma influência mais perceptível sobre os escritores do Novo Testamento. Pode-se constatar que ela repercutiu muito no fundo dos corações dos seus discípulos. Vigilância. Examinando vários comentários, o que eu não encontrei nesses comentários é: os servos que são crentes, mas não foram encontrados vigilantes,
ficarão de fora da mesa do Cordeiro, como João fala das chamadas bodas de Cordeiro, mencionadas lá em Apocalipse 19, é algo sério para se pensar. Creio que essa recompensa de ser servido pelo Rei dos Reis será para os servos vigilantes. Assim como os galardões serão distribuídos segundo o merecimento de cada crente pelas obras que fizeram para glorificar a Deus. Lembre-se, pregações atrás falamos de uma coroa prometida para quem ama a vinda do Senhor Jesus. Nem todo crente a ganhará, assim como nem todos os crentes realmente sentarão à mesa para ser servido pelo Senhor. O que nós aprendemos com essas duas parábolas? Não sabemos a hora do dia do Senhor, a hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Não tentemos, na verdade, qualquer tipo de exercício para fixar uma data ou para marcar uma data para a volta do Senhor Jesus. É erro isso. Esperemos vigilantes e com zelo. A hora, o momento da volta de Jesus é soberania de Deus, do Deus Pai. É a autoridade dele. Nem o Senhor, nem o Senhor Jesus, nem o Espírito Santo tiveram autoridade para revelar a data. Ela pertence somente ao Pai. Também aprendemos muitas coisas que podem nos conduzir para o sono espiritual, que nos torna inoperantes. Jesus nos chama para sermos proativos e prudentes, vigiarmos, estarmos prontos para ouvir e atender a voz do bom pastor e rei. Avalie o seu desejo ou o seu anseio pela volta do Senhor Jesus Cristo. Nesses dias da pandemia, já, creio eu, deixamos aquele ímpeto que marcou as primeiras semanas. Jesus, volte, queremos a volta de Jesus, vamos orar pela volta do Senhor Jesus. Havia muito desse clamor, muitas pessoas orando sobre isso, muitas pregações enfatizando essa questão. Agora, nós estamos nos acostumando à situação. Isso é parte da vida humana também. Isso significa estamos vivos e estamos vivendo. Daqui a pouco vamos voltar às atividades, trabalhar, a vida continua, refazendo negócios, voltando a abraçar, comer juntos, fazermos cultos. O grito de Maranata do início da quarentena será mais uma canção, pois o nosso coração já não estará mais tão vigilante, não tão ansioso pela volta do Senhor Jesus. Vamos acordar para o ensino do Senhor Jesus nesta parábola. Sua roupa está pronta em seu corpo? Você está de prontidão, cingido? A sua lamparina está acesa? Ou você vai ser pego de surpresa? Você será chamado à mesa para ser servido por Jesus, o Rei e Senhor? Ou ficará à parte por não ser um servo vigilante? Oremos. Senhor Deus, nós louvamos a Ti por essa palavra. Ela é dura, ela é difícil, mas é isso que o Senhor quer de nós. De um lado nós oramos para que nós tenhamos esse amor, essa chama pela volta do Senhor, por queremos estar em casa, na Tua casa. Peço a Deus que o Senhor mude realmente os nossos conceitos, nosso estilo de vida, de pensar, para que sempre tenhamos, ao acordarmos, ao dormirmos, sempre esse desejo de: Senhor, venha nos buscar, venha buscar a Tua igreja, leve-nos para a Tua casa. Não, Deus, simplesmente para termos uma coroa ou para recebermos a recompensa de sermos servidos pelo Senhor, mas porque estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Esse mundo
está realmente nas mãos do maligno. Mas um dia o Senhor o salvará, o Senhor o livrará das mãos dele. A força do pecado, toda a sua malignidade tem assolado vidas, famílias, o Estado. Já é difícil nós vivemos aqui. Abençoa-nos, Deus, com um coração desejoso, que sejamos uma igreja vigilante, que sejamos sempre prontos, com essa vontade de sermos levados para o encontro com o Senhor. Que o Senhor volte e arrebate a tua igreja. Que o Senhor nos leve para vivermos na tua presença, onde há delícias perpetuamente. Abençoa, Deus, essa palavra no coração de todos nós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.